Hoje é o 10º dia do julgamento da Ação Penal 470. E a partir do dia de hoje chegou a vez dos ministros do Supremo Tribunal Federal começarem efetivamente a decidir este caso. No dia de hoje, o ministro Joaquim Barbosa, que é o relator do caso, iniciou a leitura do seu voto. Neste momento, as primeiras questões que estão sendo decididas são as chamadas questões preliminares, ou seja, questões que antecedem o mérito da causa. Neste momento estão sendo decididas questões como, por exemplo, as suspeições dos ministros, ou seja, se aquelas suspeições que foram apresentadas pelos advogados, os ministros têm ou não têm isenção de julgamento, se o processo deve ou não deve ser desmembrado. E neste momento, duas decisões já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, de que o processo, de fato, não deve ser desmembrado. É uma questão que já foi inicialmente tratada no primeiro dia. Para falar bem a verdade, ela já foi tratada ao longo da instrução do processo, mas dessa vez, hoje, ela foi efetivamente decidida de tal forma que o processo não será desmembrado, ou seja, o processo será julgado no Supremo Tribunal Federal para os 38 réus. Ao argumento do desmembramento, como nós já apresentamos aqui algumas vezes, diz respeito ao fato de que aqueles réus que não são deputados federais deveriam ser julgados pelas instâncias inferiores da Justiça, pela Justiça Comum, pela primeira instância, né? Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu agora de tarde que não, que o caso tem que continuar sendo julgado por esta Corte para os 38 réus que compõem este caso. A segunda questão preliminar que o Supremo enfrentou na tarde de hoje diz respeito a uma exceção de suspeição apresentada pelos advogados de Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado contra o ministro relator Joaquim Barbosa. Dizem os advogados que o ministro teria tido um comportamento midiático na condução do processo e, portanto, teria perdido a isenção de julgar o caso. No julgamento dessa exceção de suspeição, o ministro relator apresentou duas questões a serem decididas pela Corte. Primeiro, se ele sim deveria ou não deveria ser considerado suspeito. E segundo, um pedido para que a Ordem dos Advogados do Brasil fosse oficiada, porque entendeu que o pedido dos advogados passou do limite, foi exagerado, ofendeu a sua honra, dos termos em que foi colocado no pedido feito por esses advogados. A Corte entendeu que o ministro relator não era suspeito, que não tinha conduzido o processo de uma forma a perder a isenção, mas entendeu também que não deveria oficiar a OAB. A Corte considerou que faz parte da atividade do advogado procurar defender o seu cliente com todas as suas armas, né? Entendendo que o advogado é um agente essencial à administração da justiça e, portanto, a decisão foi a de não oficiar a OAB. O único ministro que acompanhou Joaquim Barbosa no entendimento de que sim, a OAB deveria ter sido oficiada porque eventualmente os advogados teriam cometido uma infração ética foi o ministro Luiz Fux. Todos os demais entenderam que não, a questão não era desta natureza. Portanto, nós começamos no dia de hoje as primeiras decisões, nós estamos acompanhando as primeiras decisões do caso da Ação Penal 470. Até este momento, as questões ainda preliminares. A partir de agora, superadas essas questões preliminares, serão enfrentadas as questões de mérito, né? Os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República a esses 38 réus. Serão longas tardes, os votos do ministro relator, os votos do ministro relator e do ministro revisor são longos, então serão tardes longas de julgamento que devem ser acompanhadas com detalhe. Dois últimos pontos, na verdade, chamam ainda a atenção nessa tarde de hoje. Primeiro deles, a manutenção de uma certa tensão entre o relator e o revisor. Aparentemente, essa tensão já estava no ar desde o primeiro dia de julgamento e ela se mantém. Nessa questão preliminar, por exemplo, de se oficiar ou não a OAB, nota-se um debate bastante evidente entre relator e revisor com uma certa tensão. Uma segunda questão que aparece no dia de hoje é um outro debate entre o presidente da Corte, Carlos Aires Brito, e alguns ministros, né, na tentativa de fazer o processo ganhar ritmo. O presidente Carlos Aires Brito tem procurado cobrar dos ministros uma certa celeridade, uma certa rapidez nas suas considerações. E alguns ministros, como por exemplo o ministro Celso de Mello, já
deixou claro que não vai ceder a esse tipo de pressão, dizendo que ele não vai ser premido pelo tempo e usará da sua prerrogativa de votar no tempo que considerar necessário. O caso é complexo, os debates são sofisticados, as teses são interessantes e é um grande caso a ser acompanhado. Começou hoje.